Saudações, amigos e amigas, queridos irmãos da loja Raja Yoga, Namastê. Aqui quem fala é o seu irmão, membro da loja Raja Yoga e da Sociedade Teosófica, Osmar de Carvalho. Estamos com esta programação especial devido ao afastamento social pela problemática sanitária que o Brasil vem vivendo. Nós estávamos combinados com a loja Raja Yoga de mensalmente apresentar para vocês aqui uma temática, e nós vamos continuar apresentando para vocês nesse vídeo de uma forma indireta, de uma forma virtual, os temas do livro A Tradição, Sabedoria, dos nossos queridos irmãos Ricardo Lindemann e Pedro Oliveira. Então nós vamos dar continuidade a esse trabalho, sabendo que nós realmente estamos aqui, amigos, para trazer um estudo que aprofunde o nosso conhecimento de nós mesmos dentro da doutrina teosófica. Hoje eu vou fazer uma exposição bem rapidinha, apesar do assunto ser bastante extenso. Então eu conto com a compreensão de vocês com relação às limitações que nós possamos ter aqui durante esse trabalho. Então, inicialmente, para nós tratarmos desse tema dos veículos de consciência, irmãos, nós vamos abordar inicialmente como tudo começou dentro do nosso universo, que é o sistema solar. Começamos com as 3 grandes emanações divinas que aconteceram no nosso sistema, que naturalmente foram emanações que se iniciaram no começo do universo, os 3 aspectos do Logos solar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também chamados de primeiro aspecto, segundo e terceiro aspectos do Logos. Então, a primeira grande emanação, ouvintes, que vem do terceiro aspecto, ela vai criar os planos de existência a partir do plano mais rarefeito, praticamente o plano divino, que é o plano Adi. Posteriormente foi formado o plano monádico, da onde vão surgir as chispas divinas, as mônadas, e depois, ouvintes, o terceiro Logos, também chamado Espírito Santo na terminologia cristã, ele vai formar os demais planos de existência, né? O plano átmico ou nirvânico, o plano búdico ou intuicional, o plano mental, o plano astral ou emocional e o plano físico. E depois, ouvintes, desta primeira emanação, há a peregrinação das mônadas, né, na chamada segunda grande emanação, que vai trazer então o aspecto filho, o aspecto consciência, que vai mergulhar na matéria, primeiro involuindo e depois evoluindo até que alcance a individualização, quando a chispa divina que estava no reino animal, ela passa então por uma individualização, e a alma que era coletiva passa a ser então uma alma individual. Então, a formação dos 7 planos, ouvintes, nós temos que entender primeiramente que nós temos os princípios dentro de nós de todos esses planos, ouvintes, mas não temos ainda
formados todos os corpos. E eu espero que ao final dessa exposição fique mais claro a respeito disso. Mas vamos continuando, ouvintes, compreendendo então as três emanações, os planos realmente em que o ser humano pode atuar é do físico até o plano átmico, né? E por mais que nós muitas vezes digamos que existem 7 corpos, né? 7 planos, na verdade este número de 7 só é atingido quando nós subdividimos o plano mental, né, em duas partes, plano mental superior e inferior, e quando nós dividimos o plano físico em físico denso e na sua parte invisível ou na sua parte etérica, né? Então nós temos, muitas vezes nos perguntam, né, por que o ser humano não atua em 7 planos? Na verdade, só o nosso aspecto divino é que poderia atuar em planos superiores ao plano átmico. Então, como nós já dissemos, a partir, ouvintes, daquele plano superior ao átmico, que é o plano monádico, a essência monádica ela vai descendo através dos planos até que ela vai ganhar os seus primeiros corpos, né, os seus primeiros veículos de manifestação, antes até do que ser mineral no plano físico. Primeiramente ela vai se revestir da essência elemental. E existem 3 reinos elementais. O primeiro deles é no plano, aliás, mental superior. O segundo vai ser no plano mental inferior. E o terceiro no plano astral ou no plano emocional. Então, antes de haver a evolução, e acontece toda essa involução que finalmente vai chegar no nível de maior densidade no plano físico. Então todas as mônadas elas descem, né, nos seus aspectos até o plano físico, e em cada plano desse ela vai tendo corpos cada vez mais densos. Mas quando chega no nível mineral, aí começa exatamente a subida, né, da evolução, que vai exatamente trazer o estágio que nós estamos, né? Então, essa subida vai contar com a presença das mônadas depois no reino vegetal, no reino animal, finalmente chegando naquele ponto que nós estamos na evolução, que é o reino humano, né? Então nós temos que ter um profundo respeito por todos os seres humanos, porque nós, ouvintes, enquanto chispas divinas, já estivemos em todos esses reinos, já ocupamos veículos, né, corpos em todos esses planos. Então nós somos seres com bilhões e bilhões de anos de evolução, se nós tomarmos as nossas mônadas como o ponto de referência. E ainda há à nossa frente o desenvolvimento super-humano que já está sendo trilhado pelos Mahatmas, pelos mestres, né? Esse reino ainda está à nossa frente. Então, a partir desses conceitos, amigos, nós podemos então visualizar que, apesar de nós termos todos os princípios dentro do nosso ser, ouvintes, desde o plano monádico, ou o plano chamado pelos hindus de plano Anupadaka, né? Nós temos também o princípio átmico, o princípio búdico, mas nesses planos nós ainda não temos veículos, ouvintes,
adequados para a nossa manifestação. Nesse atual reino humano que nós nos encontramos, né, nós temos apenas veículos nos planos inferiores, no plano físico, né, que nós podemos visualizar aqui no nosso gráfico. Também temos veículos no plano astral, né, e no plano mental inferior, nós já conseguimos ter veículos bem definidos aonde nós podemos atuar. Agora, a partir do plano mental superior, a maior parte dos seres humanos está desenvolvendo exatamente esta condição. Então aí nós temos apenas os princípios, ouvintes. Então nós temos que saber isso de antemão, que ainda estão por serem construídos os nossos veículos, principalmente aquilo que não há nada ainda, que é o corpo búdico e o corpo átmico. O corpo búdico, que é chamado muitas vezes de corpo de manifestação da unidade da vida, né? Ele ainda precisa ser construído. E finalmente, quando nós estivermos muito avançados na senda, nós vamos construir o plano, o corpo do plano átmico, também chamado nirvânico. E atualmente, ouvintes, o grande desafio de toda a humanidade é de construir as características do plano mental abstrato, né, que nós estamos aqui evidenciando no gráfico, pois a mente abstrata, o pensamento abstrato sem forma, é o grande desafio que o ser humano tem pela frente nas próximas civilizações que virão. Então nós temos exatamente que nos dedicar ao desenvolvimento desse corpo, e haverá futuramente a oportunidade de desenvolver o corpo da bem-aventurança, o corpo búdico, ou também chamado corpo crístico, que é o corpo das intuições. E muito lá na frente, a maioria da humanidade vai desenvolver também o corpo átmico, entrando naquilo que os grandes seres chamam de nirvana. Mas, continuando, ouvintes, vendo isso do ponto de vista aqui da nossa personalidade, nós vemos que o ser humano atua em diversos círculos, né? Nós temos o primeiro desses círculos, aqui embaixo, a chamada personalidade, né? Onde o ser humano consegue atuar com os corpos físico, astral e mental inferior. Já a nossa individualidade, ela atua desde o mental abstrato até o plano búdico. Então, é uma outra esfera que o ser humano pode atuar. E a nossa mônada, ouvintes, a nossa chispa divina lá em cima, que é o grande centro espiritual do nosso ser, ele é o único que pode abarcar desde o corpo físico até o corpo plenamente espiritual, ouvintes, que é a nossa manifestação mais sublime até a manifestação mais densa, que é exatamente o nosso ser material. Então nós vemos que a nossa vida aqui embaixo na matéria é uma passagem muito importante, porque nós podemos com esses corpos nos manifestar
nos planos mais densos. E quem abarca tudo isso, ouvintes, é exatamente o Logos, né? A consciência divina no nosso sistema solar é que pode realmente abarcar com um círculo muito maior toda a existência, tudo o que acontece dentro do sistema está dentro da consciência do Logos. Mas avançando aqui, ouvintes, então aquilo que nós realmente conhecemos dioturnamente é o nosso corpo denso, ouvintes. E infelizmente nós nos identificamos tanto com ele que nós achamos que nós somos o corpo. O que a teosofia nos diz, ouvintes, ou como disse Teilhard de Chardin, nós não somos o corpo material. Nós somos um ser espiritual que periodicamente surge na matéria. E em volta desse corpo denso há um corpo vital chamado o duplo etérico, que é uma camada de energia etérica, ouvintes, que nos envolve. E já os corpos, a partir do corpo astral, são ovoides energéticos, ouvintes, que envolvem o ser humano, se afastando inicialmente alguns poucos centímetros, mas conforme a pessoa vai evoluindo, o corpo astral, o corpo mental, ele vai se expandindo até abarcar alguns metros, e sabemos que os nossos mestres de sabedoria têm corpos invisíveis com muitas dezenas de metros, ouvintes, porque a evolução é assim. O nosso objetivo é desenvolver corpos cada vez mais purificados, mais energizados, e esses corpos vão se expandindo. Então, o conceito de que nós somos meramente o corpo denso é uma grande ilusão, ouvintes, que nós devemos realmente esquecer, porque conforme nós estudamos a teosofia, nós vamos percebendo, inicialmente teoricamente, mas se nós quisermos investigar, nós vamos compreender e vamos inclusive verificar a existência desses corpos invisíveis que estão ao nosso redor. E no corpo energético, ouvintes, atuam concomitantemente aos três aspectos da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos as forças solares, né? O Forrat, ou eletricidade cósmica, o Prana, ou vitalidade, e a Kundalini, ou fogo serpentino, né? A Kundalini, inclusive, ela pode ter duas origens. Ela tem principalmente a sua fonte maior está no centro do nosso planeta, porque quando se formou o sistema solar, ficou ainda uma parte da matéria primordial ainda no centro do planeta. Então ali ainda havia toda uma energia que justamente gera o campo eletromagnético da Terra, e ali existe exatamente uma porção do próprio Sol. Então todos os seres biologicamente vivos nesse planeta são energizados pela Kundalini. Já a vitalidade e o Forrat vêm diretamente do Sol, né? Os glóbulos da vitalidade do prana, por isso que é muito importante o ser humano estar nos ambientes naturais, tomar sol, né? E evitando exatamente ambientes onde não haja esse contato com a energia solar, porque é de lá que vem os glóbulos de vitalidade, que nós vamos ver são quebrados exatamente no nosso plexo, no chakra esplênico,
E aí, ouvintes, nós vamos ver na sequência as funções exatamente do nosso duplo etérico. Ele atua como molde na construção do corpo físico, ele absorve o prana que vem do sol e distribui através do corpo, e também atua como ponte entre a consciência física e a astral. Quer dizer, o corpo espiritual, amigos, ele começa, os corpos ou veículos espirituais começam exatamente a partir do duplo etérico, né? Porque ele não é visível aos nossos sentidos. E uma quarta função do duplo etérico é desenvolver os centros de força através dos quais o fenômeno do mundo etérico pode ser conhecido. Então, e esses centros de força são aquilo que são chamados os chakras, né? Chakra, que é uma palavra sânscrita que quer dizer roda. Então, essas grandes rodas estão na superfície do nosso corpo físico, no duplo etérico, e exatamente se conectam com grandes sistemas de glândulas, né, através do seu talo, e eles estão sempre girando. E se nós observamos aqui uma descrição dos 7 grandes chakras, né, a partir do chakra básico, né, que está na base da nossa coluna, nós temos exatamente os 7 grandes chakras, né? Começando com Muladhara, chamado também de chakra raiz, né? Que é a sede da Kundalini no nosso corpo, né? Depois o segundo chakra mais estudado no ocultismo é o Manipura, ou chakra umbilical, e um dos mais importantes chakras dentro do sistema etérico é o Svadhisthana, né? Chamado na teosofia de chakra esplênico. Esse chakra é aquele que faz, ele recebe os glóbulos de vitalidade e distribui a vitalidade para os diversos outros chakras, e assim há todo um esquema, ouvintes, de quebra dos globos de vitalidade, e aí eles são levados no duplo etérico até os grandes centros, e daí em diante nós temos o Anahata, que é o cardíaco, o Vishuddha, que é o chakra da garganta, o Ajna, o chakra da testa, ou do centro entre os olhos, e o Sahasrara, o coronário no alto da nossa cabeça. Então, desde o chakra do alto da cabeça até o chakra básico, nós temos um grande sistema energético. Poderíamos dizer que lá em cima nós teríamos o polo positivo dessa energia, e aqui embaixo nós teríamos o polo negativo de uma grande bateria que é esse sistema. Cada um dos chakras tem poderes associados com ele, né? O chakra básico é a sede da Kundalini, do fogo serpentino. O Manipura, ou umbilical, é a sede das sensações. O duplo etérico, na região do chakra esplênico, pode nos auxiliar na memória e nas viagens astrais. Já o chakra cardíaco, ou Anahata, é um chakra que nos dá sensibilidade, nos dá compreensão. Já o Vishuddha, né, ou chakra da garganta, pode trazer o poder da clareaudiência, né? Muitas pessoas que forçam muito a voz, os cantores, pessoas que falam muito, ouvem muitas vozes, às vezes isso é um processo de clareaudiência.
Já o Ajna, o chakra frontal, está ligado com o poder da clarividência, e o Sahasrara, ou chakra do alto da cabeça, o coronário, tem a ver com a percepção cósmica, com a consciência do universo, de todos os seres, né? Por isso, muitas vezes, ele é comemorado ao se vestir chapéus ou decorações de cabeça, indicando que a pessoa tem esse lado espiritual desenvolvido. Então, a aura etérica, ouvintes, é exatamente como nós estamos mostrando aqui, um halo, né? Uma aura de muitos pontos energéticos emanando do corpo físico, performam o duplo etérico, que é realmente muito importante para nós, porque é através dele que nós conseguimos nos comunicar com o mundo astral, né? O mundo das emoções, que está exatamente acima de nós, né? Futuramente nós vamos abordar aqui outros aspectos dos chakras e dos corpos invisíveis nas aulas futuras, né? Mas o comentário seguinte que eu gostaria de falar, ouvintes, antes de nós falarmos dos corpos invisíveis superiores que nós temos, é que, na verdade, essa percepção que nós temos que o físico é mais importante é completamente ilusória, porque o centro de tudo, ouvintes, é o plano divino, o plano Adi, da onde surgem as nossas mônadas, e ali é que existe a unidade fundamental de todas as coisas, e o plano físico, ouvintes, está exatamente na periferia de todo esse processo. Então, essa é uma maneira de visualizar que entre a realidade espiritual e a realidade física há muitos graus de separatividade, e a nossa vida exatamente no plano da matéria é a experiência de maior afastamento da espiritualidade que é possível. Conforme nós vamos subindo, né, para o plano astral, plano mental, chegando ao búdico, cada vez mais nós estamos próximo da verdadeira realidade, da realidade perene. Outra maneira de nós visualizarmos isso é nesse gráfico, ouvintes, onde há a divisão entre personalidade, né, que é o que nós achamos que é o real, nós temos o ego, né, ou a alma, né, que é o nosso centro, aonde estão realmente guardadas as informações de todas as nossas encarnações. Então, se aqui a personalidade aqui embaixo, ouvintes, ela vale 1, né? Aqui a alma, ouvintes, ela vale 1000, né? Porque é essa diferença da potência entre as duas, né? Ou seja, aqui embaixo nós estamos muito limitados, a nossa alma já é mais livre, e a nossa alma, ouvintes, nós poderíamos dar a ela o valor de 1 milhão, porque é isso realmente que ela representa na sua totalidade, ou seja, a nossa mônada é que é exatamente o grande centro da consciência. Ela é una com a divindade, ela é a própria divindade, e aqui embaixo, ouvintes, na personalidade, no nosso corpo físico, astral e mental, nós somos um mero reflexo do poder espiritual que está lá em cima. Então, conforme nós formos evoluindo nos nossos corpos, os desenvolvendo e os purificando,
nós estaremos cada vez mais nos aproximando da nossa alma e depois nos aproximando da nossa mônada. E nós podemos ver esse processo num diagrama, aqui, ouvintes, exatamente percebendo 3 grandes estruturas que perfazem exatamente a evolução. Então lá em cima está realmente brilhando a mônada, que é a grande testemunha de todo esse processo, ouvintes. Ela vem até a matéria através da involução e depois através da evolução para ganhar maior experiência, né? Muitas pessoas, às vezes, estudando os livros de teosofia, ficam muito preocupados, né? Poxa, mas por que que há todo esse processo? Na verdade, ouvintes, esse processo visa exatamente que as nossas mônadas descubram exatamente o que é vivenciar a vida da separatividade. Por isso é que dela brota a trindade divina, com o princípio átmico, depois o princípio búdico e o princípio manásico, ou seja, o átma, que é a vontade, o búdico, que é a consciência, a intuição, e o manas, que é a mente. Tudo isso, ouvintes, são emanações que são provocadas, são emitidas pela mônada, são aspectos de si mesma que ela vai lançar até os planos inferiores. Então, exatamente aqui nós temos, lá em cima nós temos a eternidade, né? O que é eterno, que nunca termina, porque exatamente está ligado com a divindade, como ela é definitivamente, não tem nada a ver com o nosso mundo aqui embaixo, nosso mundo mortal, né? E os 3 aspectos que são Atma, Budi e Manas, ouvintes, nós temos a imortalidade, ou seja, o ser que não morre, porque ele está sempre presente na evolução. E aqui embaixo, ouvintes, o quaternário inferior, né? Aquilo que simbolicamente nós vemos aí representado na religião, quando se descreve, né, Jesus montando num jumento, num jegue e entrando na Terra Santa. Exatamente, ouvintes, aquele animal quadrúpede, ele representa o nosso ser limitado, o ser com 4 aspectos, que são exatamente os corpos físico, etérico, astral e mental inferior. Então, se lá em cima, ouvintes, existe a eternidade, aqui embaixo, ouvintes, nós temos exatamente a mortalidade, né? Ou seja, a cada vida nós temos aqui uma existência efêmera, né? Que dura o que? Algumas poucas décadas, e que muitas vezes nós passamos mais dificuldades do que facilidades. E aí, ouvintes, deixa eu tirar aqui a minha presença da tela aqui, senão vocês não vão ver o que eu escrevi. Então, há essa grande dualidade, ouvintes, entre a eternidade lá em cima, né? E a mortalidade aqui embaixo. O que liga todo esse processo, ouvintes, é
a parte, a estrutura central de todo esse processo, que é a nossa alma, que é a nossa imortalidade, né? Sem o que não seria, obviamente, possível, né? Evoluir, porque a nossa alma, ouvintes, ela vai acumulando as experiências, né? Dentro dela estão as experiências que vieram dos reinos inferiores, de todos os reinos elementais, dos reinos físico, do reino do reino puramente material, depois passando para o reino vegetal, né? Do mineral para o vegetal, depois para o reino animal e finalmente nós formamos a nossa alma individualizada. Então nós temos que estar muito conscientes desses três níveis: a eternidade, a imortalidade e a mortalidade do nosso ser. São exatamente os três campos que Blavatsky menciona em A Doutrina Secreta, aonde o ser humano realmente evolui. Ela nos diz que nós evoluímos enquanto seres biológicos, seres mortais, evoluímos como uma essência da nossa alma, a evolução psíquica, e nós temos uma evolução superior, que é a evolução do nosso espírito, né? Mas o grande testemunho de todo esse processo, ouvintes, é a nossa mônada, que está, obviamente, aguardando o retorno do filho pródigo com as informações da evolução que ela vai passando. Então, para nós encerrarmos esse trabalho de hoje, ouvintes, nós estamos aí mostrando um gráfico com os 7 planos da natureza, aonde, obviamente, o que vai nos interessar, ouvintes, é exatamente no plano monádico, né? Ou chamado também paranirvânico, né? Ali é que está realmente a nossa mônada, e dela vão ser manifestados os aspectos inferiores, né? Ela vai manifestar o aspecto átmico, depois o aspecto búdico e o aspecto mental superior. Vai formar essa trindade, e dessa trindade, ouvintes, é que vai surgir periodicamente aqui os corpos inferiores. Então, para nossa compreensão nesse gráfico, ouvintes, é muito importante que nós tenhamos em mente que a nossa presença aqui nos 3 subplanos do corpo físico aqui embaixo, aonde existe a matéria sólida, líquida e gasosa, é muito efêmera comparado ao que está mais acima. Já o duplo etérico a gente já não consegue perceber, e acima desse corpo denso, desse corpo energético, existe o corpo astral, que é o corpo onde realmente existem as nossas emoções, os nossos sentimentos, e nós devemos, né, quando nós formos estudar aqui o processo da morte, nós precisamos estar bem atentos, porque todas as emoções, todos os sentimentos que nós mantemos, nós vamos senti-los muito intensamente quando, destituído do corpo físico, nós passarmos a habitar no plano astral. Então, os nossos sentimentos estão nesse mundo, e acima dele existe o plano mental, né, que para efeito de compreensão
são divididos em mundo com forma, né? Rupa, ou o mundo sem forma, Arupa, aonde exatamente nesse nível superior, nesse mundo Arupa, né? Nós temos o nosso corpo causal, ou o corpo aonde estão no plano mental abstrato, onde estão registradas todas as memórias das nossas vidas. Então, se genericamente podem acontecer 777 encarnações humanas, todas elas terão um registro aqui no corpo causal, e a nós ainda, ouvintes, resta formar o corpo búdico e o corpo átmico. Então são tarefas muito grandes que ainda estão diante do ser humano, e quem realmente nos ensina a respeito disso é a teosofia. Nós precisamos estar muito atentos como nós formamos o corpo físico, com a nossa alimentação material, mas também devemos estar bastante atentos também para a alimentação emocional, tudo aquilo que nós procuramos para nos emocionar, como filmes, como a arte, como a TV, qualquer coisa que excite o nosso corpo astral, na verdade é uma alimentação emocional, ouvintes, que ajuda a constituir o nosso corpo astral. Da mesma forma que nós queremos um corpo físico saudável, nós também devemos querer, ouvintes, ter um corpo astral bastante sutil e que permita a manifestação de sentimentos superiores. O mesmo nós podemos falar do nosso corpo mental, que nós devemos estudar, devemos reforçar o nosso intelecto, por isso não devemos nunca olvidar do sistema educacional formal, né? A educação formal é que desenvolve o corpo mental. Tudo que nós estudarmos, as nossas leituras, as nossas meditações, o que nós pensarmos vai criar o nosso corpo mental. E tudo aquilo, ouvintes, que é impessoal, que é realmente profundo, fica sendo registrado a cada vida nos 3 subplanos do mundo mental abstrato, que é exatamente o mundo, a residência do nosso corpo causal, ou da parte realmente sensível para nós da nossa alma. Porque o corpo búdico e o corpo átmico são tarefas extremamente difíceis que nós teremos que desenvolver quando nós tivermos desenvolvido e experimentado bem todos esses corpos inferiores. Eu recomendo a todos os irmãos que estudem bastante os livros que trazem essas informações. Há muita literatura teosófica sobre os corpos. Ouvintes, eu recomendo muito especificamente os livros de Arthur Powell, né? Os livros como o Duplo Etérico, o Corpo Astral, o Corpo Mental, o Corpo Causal e o Ego, ouvintes, e também até o livro Sistema Solar. Esses 5 livros do Major Arthur E. Powell nos dão uma noção muito clara do que sejam os corpos realmente sutis do ser humano. Então, eu vou encerrar esse trabalho de hoje, ouvintes, agradecendo a oportunidade de trazer para a loja Raja Yoga, que não está se reunindo presencialmente, essa breve exposição, compreendendo esse momento difícil que a humanidade está vivendo, mas através da tecnologia nós podemos nos unir. Então fica aqui para vocês esse estudo, mas recomendo a todos que se aprofundem
procurem livros, procurem palestras, ouvintes, sites que têm informações sobre os veículos da consciência e que nós possamos, ouvintes, continuar juntos, amigos que são membros e simpatizantes da loja Teosófica Raja Yoga, que nós possamos, como uma loja, como um grupo, continuar estudando juntos e procurando evoluir, distribuindo o conhecimento entre os membros e todos aqueles que procuram esse trabalho. Então me despeço aqui, ouvintes, mandando a todos vocês, Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Até uma próxima oportunidade.